No estudo de hoje, nós estaremos falando sobre a ansiedade. Pensamentos no 440. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra, nesse estudo que com certeza vai fortalecer a sua fé e estreitar o seu relacionamento com Deus. Amém? Nos últimos anos, nós temos visto uma nova condição que tem afetado a vida de muitas pessoas, especialmente nesse mundo que a gente vive hoje, no mundo moderno, da tecnologia, de tudo rápido, da velocidade, das coisas imediatas. Essa condição que a tecnologia nos impõe, vai vendo. Ela incita, a gente pode dizer que é o pensamento acelerado, no 440, e também a ansiedade. Os dois fazem parte um do outro. Pensamento, ansiedade no 440. A palavra de Deus, vamos meditar aqui no Salmos, diz aqui assim, Salmos, versículo 94, versículo 19. Achou? Salmos 94, versículo 19, vamos meditar. Diz assim: na multidão dos meus pensamentos, vai vendo, dentro de mim, na multidão dos meus pensamentos, dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. Vamos entender essa palavra aqui. Antes da gente mergulhar nela, você já deve ter se encontrado com um pensamento acelerado, como eu falei no início, no 440, pensamento acelerado. Você vê hoje as ferramentas que a tecnologia, as informações, supostamente seriam para nos ajudar, fazer o trabalho rápido para a gente, ou seja, encurtar caminhos, agilizar as coisas, ou seja, seria para nos capacitar a fazer mais em menos tempo. Mas, na prática, elas fazem tudo isso. Mas, na prática, o resultado emocional, mental, que fica dentro de nós, é que o nosso tempo é praticamente todo consumido, ou seja, roubado, e as muitas opções oferecidas por todas essas ferramentas, tecnologias que a gente vê, nos dá não só a sensação de ter feito muito, de ter realizado muito, pelo contrário, exatamente porque existe tantas opções, tantas ferramentas, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a sensação que a gente tem, você há de convir comigo, parece que nós não estamos fazendo o suficiente. Nós poderíamos estar fazendo mais. Afinal, quem é que consegue acompanhar o avanço tecnológico, o avanço da tecnologia? Você baixa lá um aplicativo, você mal consegue aprender, já tem outro mais novo, né? Você compra um celular e daqui a pouco sai um outro, aí a pessoa se sente ultrapassada. Ou seja, a pessoa tem tantas tecnologias, tantos bips, não esqueça disso, não esqueça de beber água, não esqueça de ficar de pé, agora é hora de dormir, né? Parece que as pessoas são controladas por isso, né? E se a pessoa não vigiar, ela fica dando atenção
a esses bips do celular, né? E acaba se esquecendo dela mesma. Você está entendendo? Porque são muitas notificações. Você fica escravo daquilo que está querendo dizer para você. A hora que você tem que acordar, né? Uma coisa é você colocar o alarme. E outra coisa é a tecnologia falar a hora que você tem que acordar, a hora que você tem que dormir, a hora que você tem que beber água, a hora que você tem que respirar, né? As batidas do coração, né? Oxi, deixa eu viver. Assim, é a tecnologia que era suposta a nos libertar, né? Ou seja, nos capacitar de fazer tantas coisas com menos tempo, que sobraria até tempo, né? Para a gente viver, fazer as coisas. Não era essa a propaganda? Você vai fazer o que você levava 2 horas para você fazer, você vai fazer em 2 minutos. Agora imagina o tempo que vai sobrar. Não. O tempo falta hoje. Você há de convir comigo. E além de faltar, a gente ainda tem aquela ansiedade de que, né, o que eu poderia estar fazendo? O que fulano está fazendo? E tem as redes sociais para nos lembrar o que todo mundo está fazendo. Você entra lá na rede social, sua amiga postou isso, não sei quem está viajando, seu patrão postou lá um texto que fala sobre as metas desse mês, né? Aí você tem lá uma foto que você esqueceu de postar, já passou o tempo, posto ou não posto, ou seja, muitas decisões você tem que tomar por causa dessas tecnologias. Aí o que acontece? O estresse toma conta de você. E cadê que você consegue se separar do seu celular? Você sabe, né? Os mais antigos há de convir comigo que a união entre a família antigamente era muito grande, porque não existia o celular, mas não com o avanço da tecnologia que a gente vê hoje, né? Tem pessoas que não conseguem deixar o celular por 5 minutos. Eu tomei conhecimento de uma pessoa que a mãe foi tirar o celular da filha, teve que chamar o bombeiro, porque a filha surtou, mas surtou com força. Você está entendendo? Cadê o tempo? Então as pessoas, elas se perguntam, né? Por que hoje as pessoas estão mais ansiosas, mais preocupadas, nervosas, aceleradas? Por quê? Por que será? Não está óbvio? O ser humano virou escravo dos seus pensamentos, que são dominados por tudo isso que está acontecendo aí, ao nosso redor. A pessoa, ela não dá um passo se não for para marcar o ponto em algum lugar. Na rede social, um ponto com os amigos, né? Bom, veja no Salmo aqui, 94, versículo 19, olha o que diz aqui sobre a multidão dos pensamentos. Isso aqui não é novo, isso já acontecia lá atrás. Amém? Aí diz, porque quando nós estamos preocupados, ansiosos, nervosos, com um problema ali, sabe, colocando pressão na gente, então é comum termos uma multidão de pensamentos. Agora você imagina uma multidão, estamos lendo aqui, na multidão dos meus pensamentos dentro de mim. Salmo 94, 19. Agora imagina. Você está entendendo? Imagina todos os tipos de pensamentos ao mesmo tempo
na sua cabeça. Então ele fala, na multidão dos meus pensamentos dentro de mim. Quer dizer, ele fala aqui do tormento, do estresse, da ansiedade, do medo, do nervosismo, dos pensamentos acelerados, como eu falei no 440, tem pessoas que ela está no 110. 110 é a energia normal, né? Tem lugar aí que é 220. Né? Você muda de estado, não dá para usar determinadas coisas, porque um lugar é 110, outro é 220. Mas tem pessoas que ela está no 440. Você está entendendo? Aí diz aqui, ó. Agora você imagina uma multidão de pensamentos. Pensa numa multidão de pessoas. Um pisando ali no pé do outro, como acontece ali numa multidão. Agora imagina a mente da pessoa. Mas aí ele traz a resposta aqui no mesmo versículo de Salmo 94, versículo 19. Ele traz a solução para isso que nós estamos falando aqui. Ele diz assim, ó, as tuas consolações, falando, ó Deus, as tuas consolações recrearam, que forte, né? A minha alma. Quer dizer, eram férias, descanso, alívio para minha alma. O que significa isso, bispo? As minhas consolações é a palavra, é o conselho de Deus, a direção de Deus. Isso quer dizer o seguinte, para você pegar e entender. De todas as palavras, de todas as multidões de pensamentos que pode invadir a nossa mente em algum momento, existe o pensamento de Deus, ou seja, a palavra de Deus que funciona como um descanso, um refrigério. Quando você se apega às palavras do mundo, quando você abre o jornal, site de notícia, os aplicativos, onde você vê ali as notícias, notícia ruim, dali, daqui, acolá. Aí a pessoa começa, né? Meu Deus, cadê o inverno? Cadê o verão? Tá tudo misturado. O que está acontecendo? É o fim do mundo. Coisas acontecendo. Não acredito. Aí, e vejo notícias das atrocidades. Não acredito que o pai fez isso. Não acredito que o marido fez isso com a esposa. Olha o que, né? Quando você abre ali os sites de notícia, você está jogando mais pensamentos para essa multidão de pensamentos. Pensa comigo. Estou lendo o Salmo aqui com você, 94, 19. Na multidão dos meus pensamentos. Ou seja, já tem uma multidão de pensamentos na sua cabeça. Aí a pessoa joga mais pensamentos, ou seja, vai engrossando a multidão de pensamentos na mente. Quando você faz isso, ou nós fazemos isso, nós alteramos o nosso estado espiritual, mental, emocional, para um estado de ansiedade, de preocupação, de ansiedade, de revolta, de ficar desacreditada de tudo e até de Deus, sem esperança, tudo que você possa imaginar de ruim. Mas quando você abre a palavra de Deus, a Bíblia, quando você dá ouvidos, como a gente está lendo aqui no Salmo 94, as consolações, ou seja, o que é as consolações? Os conselhos de Deus, a direção do Espírito Santo. Aí você vence, eles acalmam a sua alma, ou seja, esses pensamentos de Deus, eles tranquilizam. Vou dar um exemplo prático. Vou dar um só pensamento do Senhor Jesus para você entender
Pega essa palavra, Mateus 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pronto. Olha só a consolação de Deus. Você está preocupado com o que vai acontecer amanhã, é o aluguel para pagar, são os boletos, é a dívida que está acumulando juros, é a filha, o filho que está te dando problemas, é o patrão que falou que vai ter cortes na empresa, enfim, muitos pensamentos, muitos problemas. Mas Jesus, ele está dizendo aqui, não vos inquieteis, não fique ansiosa, estressada pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Qual é o mal de hoje? Qual o problema? Esse mal de hoje que a Bíblia diz aqui é o problema que você tem que resolver hoje. Hoje. Então vamos tratar disso hoje. Ah, mas e amanhã, meu bispo? Aí vem alguém e diz assim para você, né? Já pensou que você vai fazer amanhã em relação à sua vida sentimental, em relação a uma decisão que você está para tomar? E você tem que responder assim, olha, nem pensei e nem quero pensar, porque o amanhã, muito forte, né? Pertence a Deus. Amanhã Deus vai me dar a luz, ou seja, lá na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, Ele vai me dar. Amanhã Ele vai me dar o de amanhã. Pronto. Eu só estou preocupado com o pão de hoje. Isso é um tipo de pensamento que nos acalma, nos tranquiliza. Ou seja, que recreia, como a gente leu aqui na Bíblia, que recreia a nossa alma, ou seja, traz para a gente o alívio, a certeza de que é Ele que está no controle, não você. É forte, né? Então, aprenda a viver assim, na palavra de Deus, na direção de Deus. Fazendo assim, o que vai acontecer? Você vai desacelerar. Amém? Você vai ter forças e vai conseguir abrir mão da sua ansiedade. Você vai aprender a confiar. Amém? Às vezes a pessoa ela está ansiosa, está acelerada porque ela permitiu que a sua mente, seus pensamentos fossem escravizados pelas palavras, costumes, hábitos desse mundo. Ou seja, a pessoa vira escrava do que os outros estão dizendo, fazendo, pensando. Você está entendendo? Volte a sua mente para a mente de Deus. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar a paz que você tanto deseja, a paz que vem de Deus e descanso para a sua alma. Você vai se sentir leve e esse peso, esse fardo pesado vai ser tirado de você. Ele diz, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga glória a Deus.